Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Antes da gente iniciar, eu quero confirmar se vocês estão me ouvindo. Se vocês puderem me mandar aqui no chat, por favor. Perfeito. Bom dia, muito obrigada, pessoal. Inicialmente, eu quero agradecer a todos vocês pela disponibilidade em nos acompanhar. Hoje falaremos de manipulação de containers neste webinar sobre Tableau. E antes de a gente entrar no nosso conteúdo, eu quero apresentar um pouquinho aqui o software para vocês, apresentar quem está aqui falando com vocês. Bom, como eu comentei aqui, o nosso tema de hoje será manipulação de containers, tá? Tudo isso dentro do Tableau. E o nosso time Qsoft. Eu sou a Gabriela Figueiredo, eu faço parte da área comercial da Qsoft, vou ser responsável aqui por fazer a apresentação da Qsoft e ficarei de apoio ao Lucas, que é o nosso BI, nosso analista de BI, o Lucas Araújo, vai ser o responsável por passar esse conteúdo para vocês, tá? Antes de entrar aqui no conteúdo, eu quero contar um pouquinho da nossa história, quem é a Qsoft. A Qsoft é uma consultoria de inteligência de negócio, nós somos especializados em dados e aqui tem um pouquinho da nossa história. A gente começa em 2000, a nossa jornada, né, se inicia em 2000, quando a gente atuava com diversas soluções. Neste momento, a gente desenvolvia e entregava em diversas soluções e não tinha um nicho específico. Em 2006, a gente teve a oportunidade de desenvolver um projeto para o Itaú, que nos abriu grandes portas, e a partir daí a gente expandiu o nosso portfólio de experiência de acordo com as demandas que a gente estava recebendo. Entendendo essa visibilidade que o mercado estava pedindo, a inovação no que estava vindo, a gente oficializa em 2014 a parceria com a Tableau. Tableau é essa solução de exploração e visualização de dados que a gente vai falar um pouquinho mais hoje. Então, em 2014, a gente passa a representar a Tableau no Brasil e, a partir daí, a Qsoft se torna uma consultoria nichada, especialista em dados, tá? Em 2019, a gente entra aqui na parte da inteligência artificial, a gente efetiva parceria com algumas soluções inovadoras, líderes de mercado, mas o ponto principal aqui é que a gente se torna distribuidor oficial da RapidMiner no Brasil, além de master reseller. Então, a Qsoft é o único canal que pode desenvolver parceria de RapidMiner no Brasil. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem interesse em entender um pouquinho mais como funciona essa parceria, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse canal de parceiro, entre em contato com a gente aqui pelo chat ou pelo comercial @Qsoft, que a gente agenda uma apresentação para vocês. Bom, mas falando um pouco da nossa história, como vocês podem perceber, dados está em nosso DNA, né? A gente está realmente nessa jornada de democratizar a inteligência artificial e o machine learning. Como a gente faz isso? A gente faz através do nosso propósito, que é impactar pessoas transformando dados em conhecimento. É sempre importante ressaltar o nosso propósito, porque todos os colaboradores da Qsoft têm isso em mente. E acaba que quem ganha na ponta ali é o nosso cliente, porque ele realmente recebe essa transformação, ele recebe esse impacto tão valoroso de dados em conhecimento. Bom, pessoal, a gente já atendeu mais de 200 empresas ao longo da nossa jornada. Aqui vocês conseguem visualizar alguns dos nossos clientes, das nossas contas, mas eu não vou citar nenhum case específico para não tomar o tempo do conteúdo de hoje. E caso vocês tenham interesse em saber um pouquinho mais o que a gente já desenvolveu, o que a gente já fez para um determinado cliente, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em compartilhar com vocês. Dentro do que a Qsoft faz, a gente passa por alguns pilares, mas a gente sempre passa ali iniciando pelo BI, sempre com preferência no Self-Service BI, porque é onde a gente entende que o cliente domina a inteligência do seu negócio. Então, a gente atua desde a captura dos dados dentro da origem com o ETL, até a ponta, onde a gente tem a construção das visualizações no DataVis. A gente tem também aqui inteligência artificial, que a gente passa pela preparação dos dados, pelo machine, pelo deep learning, pelo progresso do time, até o sucesso do time, que é esse objetivo final. Na virtualização de dados, falando de forma bem resumida, essa tecnologia chega para abstrair as camadas de dados. Então, vai padronizar a forma como o usuário consome esses dados e o usuário acaba que perde a necessidade dessa visibilidade técnica. Quando a gente fala de Academy, de Academia Qsoft,
É algo que vem aumentando cada vez mais, ainda mais nessa pandemia, nessa quarentena que a gente nesse desafio que todo mundo enfrentou juntos, a gente entende que foi um boom para as pessoas também procurarem se capacitar, procurarem por mais conhecimento, então vem crescendo bastante. E a Ksoft hoje, além de oferecer capacitações nas principais soluções de BI, a gente já tem também treinamento na parte de inteligência artificial, através do Ciência de Dados, e também capacitação em RapidMiner. Vale ressaltar que a transferência de conhecimento nos acompanha em todos os pilares. E nos casos onde a Ksoft é contratada para desenvolver para o nosso cliente, a última parte do processo é sempre torná-lo independente. E aí a gente trabalha com essas duas formas, que é projeto, que é aquele modelo mais tradicional, com começo, meio e fim, e a gente também trabalha com a jornada, que é um formato mais inovador que a Ksoft sempre apoia, que a Ksoft acredita, inclusive sugere, porque o cliente, na verdade, enxerga valor ao longo de todo o processo. A gente utiliza metodologias ágeis para alcançar a entrega de valor a cada passo, e aí a gente entra no ciclo de desenvolve, entrega e acaba oferecendo doses de satisfação e visibilidade ao status da jornada ao longo de todo o trajeto. Ao longo do nosso caminho, a gente sempre busca se posicionar com soluções modernas, líderes de mercado, que estejam bem nomeadas, mas principalmente que realmente entregue valor, né, para o nosso cliente. Senão não faz muito sentido. E é por isso que a gente tem alguns parceiros oficiais. Dentre eles, nós somos parceiro Gold da Tableau no Brasil, que é essa solução de exploração e análise de dados. Temos também o RapidMiner, que é essa ferramenta de ciência de dados, que aí ela entra com preparação de dados, aprendizado de máquina, mineração de texto, até o objetivo ali final, que é essa análise preditiva. Temos também a Elastic, que é uma ferramenta de busca em grande escala. A gente tem bastante cliente que utiliza a opção ali open source da Elastic, então provavelmente vocês já devem ter ouvido no mercado. E também temos a Denodo, com a virtualização de dados que eu expliquei no slide anterior. Então, assim, eu ilustro a nossa apresentação sempre com com os nossos parceiros diretos, mas vale ressaltar que a gente também tem parceria indireta com outras tecnologias e que a gente desenvolve em outras soluções mediante demanda do cliente. A gente desenvolve em todas as soluções do mercado, mas somos parceiros comerciais desses que eu citei agora. Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Se vocês quiserem interagindo aqui comigo no chat, mandar perguntas, fiquem à vontade. Legal. Maravilha. Bom, então vamos seguir aqui no nosso conteúdo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre manipulação de containers. Então vamos explorar os tipos de containers, quais são as melhores práticas para a utilização dessa funcionalidade e vamos para um exemplo prático de uso direto no Tableau. Agora eu convido o Lucas Araújo para passar esse conteúdo tão rico para vocês. Agradeço a todos vocês pela disponibilidade mais uma vez. Esse webinar está sendo gravado e será disponibilizado para vocês após o término. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem aqui no Perguntas e Respostas, que no final a gente vai ter um tempinho para vocês interagirem, para a gente esclarecer essas dúvidas para vocês, tá bom? Obrigada mais uma vez. Lucas, você está com a gente? Tô sim, bom dia pessoal, bom dia Gabi, muito obrigado. Eu vou começar falando o compartilhamento. Eu vou pedir para você só liberar para eu compartilhar, por favor. Prontinho. Eu acho que você precisa liberar para mim a funcionalidade para eu compartilhar aqui. Beleza, já consigo compartilhar. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, estamos vendo. Então, beleza. Só um minutinho aqui que eu... Bom,
Pessoal, vamos começar aqui então falando do conteúdo de containers, tá? Vamos, como a Gabi falou, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os tipos de container, as melhores práticas de utilização e falar um pouco do seu exemplo prático de uso, tá? Então eu vou explicar para vocês um pouco do conceito do que são os containers de layout dentro do Tableau, explicar para vocês os tipos de containers e no final a gente vai fazer um painel juntos aqui para eu mostrar para vocês como que a gente manipula isso dentro do Tableau para vocês verem que é de uma forma bem fácil e rápida, tá bom? Bom, os containers. O que são os containers de layout? Eles são, para quem já mexeu no Tableau, vai conhecer, eles são aquelas caixinhas onde a gente organiza nossas análises dentro do dashboard, né? Eles permitem para a gente melhorar a experiência do usuário, tanto o usuário de construção quanto o usuário que vai visualizar aquele painel, tornando as coisas mais organizadas e fáceis de montar, posicionar itens rapidamente no seu painel, ajuste também automático, melhor disposição dos itens e facilita, como eu disse, a construção do painel. Então, os containers de layout eles vêm para ajudar a gente a dinamizar aí o nosso processo de construção de um dashboard no Tableau e torná-lo mais agradável, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre os tipos de containers que a gente tem no Tableau, tá? A gente possui duas modalidades principais dentro do Tableau. Uma delas é o container lado a lado, tá? Esses containers, eles não se sobrepõem, né? E eles são dispostos, como o próprio nome diz, lado a lado. Então, a gente consegue agrupar uma análise ao lado da outra, né? Ou em cima e embaixo também. E eles são estáticos, como eu disse, a gente não consegue sobrepor um em cima do outro e a gente não consegue mexer no eixo X e Y neles. Eu vou explicar para vocês lá no exemplo prático o que são esses dois eixos, mas eles permitem uma agilidade para a gente distribuir os itens no container, então a gente consegue colocar e consegue ter o redimensionamento automático quando a gente coloca uma análise dentro do mesmo container da outra, tá? A gente tem essa possibilidade quando usa os containers lado a lado. Uma organização padronizada, então a gente pode deixar todos os containers do mesmo tamanho, deixar eles alinhados para que todas as análises fiquem organizadas de forma padronizada e simétrica dentro do painel. E ele facilita as manutenções, uma vez que eles ficam estáticos em um lugar, né? A gente consegue mexer só na altura e na largura dele, fica mais fácil para a gente fazer essa manutenção, porque a gente consegue encontrar rapidamente onde estão posicionadas as coisas dentro do nosso container e isso facilita a nossa manutenção. E temos também os containers flutuantes, tá? Eles podem ser sobrepostos, como a gente consegue ver no exemplo aqui na imagem, né? Uma análise está sobre a outra, né? A sua posição em relação ao eixo X e Y, elas podem ser ajustadas de acordo com o que você queira, então você consegue editar a posição dentro do painel desse seu container, de forma que você não consegue com o container lado a lado, tá? E com a sua utilização, a gente ganha em liberdade para posicionar os itens, em facilidade para controlar o tamanho desse item e maiores possibilidades de posicionamento. E a gente perde com a facilidade de manutenção, né? Porque a gente tem um container que ele está, entre aspas, jogado no painel. Então, quando a gente vai fazer uma manutenção disso, fica um pouco mais difícil, tá? Mas isso tudo a gente vai ver mais para frente, vocês vão conseguir materializar isso, tá bom? Eu vou falar, continuando aqui os tipos de container, a gente tem duas formas padrões de container dentro do Tableau, tá? A gente tem o container horizontal e o container vertical. O container horizontal, ele redimensiona a largura de um objeto e a gente consegue posicionar os objetos lado a lado, né? A gente consegue posicionar eles horizontalmente, como a gente pode ver na primeira imagem aqui à esquerda, tá? E o container em vertical, a gente consegue posicionar e redimensionar as análises, os itens dentro do container na forma vertical, né? A gente consegue colocar um sobre o outro aqui, como a gente pode ver na imagem à direita. Então, dependendo do uso que você for fazer da ferramenta, dependendo do que você for construir, você vai precisar usar ou container horizontal ou um container vertical, tá? E depende do seu uso e aí aí vai do feeling aí a gente consegue
saber o que a gente precisa usar. Aí agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos aqui de painel, do mesmo painel, com as mesmas análises, né? Um foi construído aqui usando o layout de painéis lado a lado, né? Então a gente pode ver que a gente tem uma análise, elas estão bem organizadinhas aqui, né? Elas estão dentro das suas caixinhas, elas estão distribuídas aí de forma padronizada dentro do nosso painel, tá bom? E aqui a gente tem um exemplo de painel flutuante. Então vocês separem que são a mesma análise, são as mesmas informações, porém elas estão dispostas de formas diferentes. Como a gente pode ver, aqui no painel flutuante a gente não tem uma forma padronizada, né? Então a gente tem o container aqui do lado esquerdo, ele está em cima do mapa, o container do lado direito também está em cima do mapa, cada um ali numa altura diferente, então a gente tem essa liberdade para posicionar de uma forma que a gente queira, né, os containers, tanto no painel flutuante quanto em relação ao painel lado a lado, tá bom? Bom, agora vamos colocar a mão na massa aí, tá, pessoal? Vamos olhar aqui como que a gente constrói esse cara dentro do Tableau. Eu vou mostrar aqui para vocês o mesmo exemplo que eu mostrei aqui no PowerPoint. A gente tem as mesmas análises, tá? A gente vai falar aqui de veículos no Brasil. Eu estou usando um dataset default aqui do Tableau, tá? E aí eu tenho essas três análises: veículos por estado, veículo por tipo e o ranking de estados, tá bom? Aí agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouco de como a gente utiliza isso dentro do Tableau. Para começar, eu vou construir com vocês aqui um painel que o tamanho dele aqui é um tamanho automático. Quando vocês começam a mexer no Tableau, vocês podem perceber que ele sempre vai colocar para vocês, assim que você baixa o Tableau, ele sempre vai trazer para você essa funcionalidade aqui, ó, do tamanho automático do painel. O que é o tamanho automático do painel? O painel ele vai se ajustar ao tamanho da sua tela, tá? Então, isso pode ser bom ou ruim, né? Eu sempre indico, né, como boa prática, a gente sempre setar um tamanho fixo. Porque ao você colocar um tamanho automático, vou mostrar aqui para vocês, a gente tem aqui, ó, vamos colocar aqui as análises, e vocês vão reparar que elas vão se ajustar ao tamanho da nossa tela. Vou colocar aqui para vocês. Ó, a gente organizou aqui o painel, tá? E aí, vocês podem ver que o meu gráfico de donuts aqui, ele tá meio cortadinho, tal. E quando a gente coloca aqui em full screen, vocês veem que ele se rearranja aqui, né? Ele se reorganiza aqui na minha tela. Então, o que você construiu aqui de uma forma, de repente, quando você apresentar ele de tela cheia, ele não vai estar construído da mesma forma. Tá, então eu sempre aconselho a gente sempre construir um painel com um tamanho fixo, porque tudo que você construir, você vai ter certeza que tanto no modo tela cheia quanto no modo normal, você vai ter a visualização da mesma forma, tá? Então, vamos criar um outro painel aqui. E vamos construir um painel usando o container lado a lado, pessoal. Aqui a gente usa o tamanho fixo, eu sempre uso 1024 aqui, porque é a largura padrão aqui, mais ou menos, do meu monitor de notebook, tá? E aqui eu coloco 600 na altura, porque fica um tamanho que cabe tudo dentro da minha tela e eu não preciso ficar usando a barra de rolagem, tá? Então, vamos lá, construir aqui. Quando vocês forem construir, vocês podem perceber que aqui tem as análises, as planilhas, e aqui tem os objetos, né? A gente tem aqui o objeto horizontal e vertical, que foram os que eu comentei. A gente tem um objeto de texto, de imagem, página da web, que ele me coloca um URL aqui, um container em branco. Container em branco, ele normalmente é usado para a gente fazer separação de itens dentro do container, né? A gente tem aqui um botão de navegação, baixar e uma extensão. Esses dois aqui, eles são com usos bem específicos, tá? Então, vamos começar construindo aqui. Eu vou colocar primeiro um container horizontal dentro do nosso painel. Por que eu vou colocar um container horizontal? Porque eu vou separar
eles horizontalmente. Eu vou ter uma análise do lado esquerdo e duas análises do lado direito. Então, eles vão estar dispostos horizontalmente. Então, eu vou colocar um container horizontal. Eu vou colocar aqui dentro da nossa análise também um container em branco para eu fazer a primeira separação dentro do nosso container. Vocês podem reparar que quando você arrastar um objeto e soltar dentro do painel, ó, você vai ter duas opções. Ou você vai ter essa forma aqui, quando que você vê a borda do azul bem clarinho e o container na parte cinza. Isso quer dizer que você está colocando o seu item fora do container que está na sua análise. E quando você arrasta ele, que você vê a borda no azul mais escuro e você vê numa parte cinza pequena onde ele será posicionado, quer dizer que você está colocando seu item dentro do container que já existe no seu painel. Então, se eu colocasse ele aqui, eu ia estar colocando ele fora do container horizontal que eu joguei dentro da minha análise. Se eu colocar ele aqui, eu vou estar colocando ele dentro do meu container horizontal, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei ele aqui, eu vou tirar essa legenda. Então, reparem que aqui eu tenho a minha análise e aqui eu tenho o meu espaço em branco. Por que que eu coloquei esse meu espaço em branco aqui? Porque agora eu vou colocar um container vertical dentro desse container. Ou então, repara, aqui eu colocaria fora. Quando eu coloco ele aqui, vocês podem ver que eu estou setando um lugar. Ó. Eu posso colocar ele depois do meu espaço em branco, eu posso colocar ele antes do meu espaço em branco, eu posso colocar ele antes da minha análise de mapa. Eu vou colocar ele aqui no meio e eu vou excluir esse meu espaço em branco porque eu não vou mais precisar dele, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu tenho um container vertical. O que que eu vou posicionar nesse meu container vertical? Eu vou posicionar essa minha análise aqui de ranking de estados e eu vou posicionar a minha análise de veículos por tipo. Repare que no meu container horizontal eu dispus aqui as minhas análises e dentro desse container vertical eu vou organizá-las novamente. Então eu tenho duas organizações aqui. Eu tenho uma organização vertical para a disposição dos meus itens e dentro das duas análises que eu vou ter aqui na direita, para as minhas duas análises que eu vou ter na direita, eu vou posicionar eles num container vertical, porque eu consigo ajeitar eles um em cima do outro, certo? Então aqui eu vou ter meu veículo por tipo e eu tenho essa legenda aqui. Daí eu preciso posicionar a minha legenda de alguma forma junto com esse meu gráfico aqui. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso adicionar um outro container vertical aqui, certo? Dentro desse container vertical, que está dentro do container vertical, eu vou colocar a minha análise de veículos por tipo e aqui embaixo eu vou colocar a minha legenda. Fica meio confuso a gente pensar num container dentro de um outro container, né, pessoal? Então, para isso, o que que o Tableau faz para a gente? Quando a gente clica aqui na aba de Layout, ele me traz aqui ó, a hierarquia dos itens do painel 2. Olha que legal aqui, quando a gente vai abrindo, a gente vai nichando. Então, ó, primeiro eu tenho os meus itens lado a lado, né? Que é o maior nível da minha hierarquia. Quando eu abro aqui, eu consigo pegar o meu horizontal, que foi aquele primeiro container que eu coloquei, que está disposto as minhas análises dessa forma. Se eu abro o meu horizontal, o que, que eu tenho dentro dele? Eu tenho outro horizontal que ele criou, mas eu posso vir aqui e remover esse container. Então, eu vou ter uma horizontal, depois vou ter outro horizontal aqui. Aí, dentro dessa horizontal, o que, que eu tenho? Eu tenho meu veículos por estado, que é o meu item, que está dentro desse cara aqui, e eu vou ter o meu container vertical, né? Dentro desse container vertical, o que, que eu tenho? Eu tenho a minha análise de ranking por estados e eu tenho outro container vertical, que foi esse último que eu coloquei. E aqui dentro desse container vertical, o que, que eu tenho? Eu tenho meu veículos por tipo e tenho a minha legenda, tá? Então, reparem que a gente tem uma hierarquia de itens aqui e que se você em algum momento se perder, você quiser ver os containers que você tem, se você achar que tem coisa demais, você pode vir aqui e você vai selecionando, o Tableau vai mostrando para você o que está acontecendo, tá, pessoal? Então, isso daqui é muito legal para a gente se achar dentro da nossa construção,
dado que aqui a gente tem poucas análises, fica mais fácil de você se situar. Mas quando você tem um universo maior de análises, acaba que isso é bem útil, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou só organizar para a gente aqui os itens para ficar dispostos de uma forma melhor, tá? Só para nossa legenda aparecer, eu vou aumentar um tiquinho aqui a minha altura, só para não ficar tudo encavalado. E ó, a gente já tem aqui um container organizado, tá vendo? Aí, para a gente deixar ele mais separado, a gente vem aqui e coloca umas bordas nos nossos itens, exatamente para a gente conseguir saber que cada item é um independente do outro, tá? Então, eu vou colocar aqui as bordas e a gente pode ver aqui que os itens eles estão separados por containers. Então aqui a gente tem um item, aqui a gente tem outro item, aqui a gente tem outro item. Reparem que você fazendo essa organização, seu painel fica fluido, ele fica nítido, você consegue saber que esse gráfico aqui é diferente desse, que é diferente desse, cada um contém uma informação, porém todos estão interligados no mesmo painel. Tá? A gente consegue ver aqui que essa legenda diz respeito a esse gráfico, mas não tem nada a ver com esse cara aqui. Então, dessa forma, a gente consegue organizar melhor o nosso painel. Tá? E vocês reparem que é uma forma bem simples de utilizar os containers, é bem intuitivo, né? Você vai agrupando eles de acordo com o que você quer. E você, usando aqui o recurso da hierarquia dos itens, a gente consegue fazer isso de uma forma meio mais fluida, tá? Agora, eu vou montar aqui com vocês um painel flutuante, tá? Que eu vou montar um painel parecido com aquele que eu mostrei para vocês no PowerPoint, para vocês verem como que a gente organiza isso de uma forma flutuante. Então, primeiramente, eu vou aqui deixar o meu tamanho fixo, 1024, aqui eu vou deixar o 600. E agora eu vou organizar aqui as nossas análises. Quando a gente for fazer o item flutuante, repare que aqui a gente tem uma opção lado a lado, eu trago ele estático, né? Ou flutuante, que eu trago ele já, ó, flutuante. Eu consigo posicionar ele em qualquer parte aqui. Repare que a gente não coloca ele dentro de ele não fica estático, né? Então, vamos colocar aqui um container horizontal, tá? Flutuante, e dentro desse container horizontal flutuante eu vou colocar a minha análise. Repare que quando eu vou colocar a minha análise, eu coloco ela lado a lado. Por quê? Porque eu vou inserir a minha análise estática dentro de um container flutuante. Por que que eu faço isso? Porque se eu colocar a minha análise flutuante, eu não vou conseguir ter a hierarquia de itens, eu não vou conseguir correlacionar ela se eu precisar organizar outros itens dentro desse container. Então, eu coloco um container flutuante, então esse container vai ser posicionado da forma que eu quero, porém a minha análise vai ser estática dentro dele, tá bom? Então, coloquei minha análise dentro de... Opa, eu coloquei um container, desculpa. Coloquei minha análise aqui dentro dele, e aí eu tenho aqui a minha análise dentro do container flutuante. Repara que eu não consigo mexer a minha análise. Se eu tentar tirar ela daqui, como ela está estática, ó, ela vai sair do meu container. Então, toda vez que eu for mexer esse container, manipular, eu vou clicar nessa setinha aqui, vou selecionar o container horizontal, e aí quando tiver a borda azul escuro, quer dizer que eu estou selecionando o container. E aí eu vou ajustar ele aqui da forma que eu preferir, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui bem grande, essa minha análise, porque essa análise ela vai ser o background aí do meu painel, digamos assim. Aqui eu vou vir em opções de mapa só para tirar o zoom in e zoom out aqui, para ele não ter o scroll que ele tinha antes. Então repare que agora eu não tenho mais scroll aqui no meu mapa. Beleza. Agora eu vou colocar minha outra análise aqui. Eu vou colocar um container horizontal, flutuante, igual a gente tinha feito antes. Após eu colocar ele no meu painel, eu vou posicionar minha análise dentro dele e eu vou ter a minha análise aqui flutuante, que eu vou poder posicionar ela em qualquer lugar do meu painel. Eu vou organizar ela aqui.
Beleza, já tenho a minha análise de ranking de veículos por estado. Repara que ela está sobrepondo o meu mapa, né? A gente consegue ter uma integração maior dos itens aqui. Então, aqui do meu outro lado, eu vou posicionar um container flutuante vertical. E aqui vocês vão ver, pessoal, o porquê. Eu vou aumentar um pouquinho só essa largura. E aqui, ó, pessoal, vocês vão conseguir identificar o porquê que eu coloco um container flutuante e eu coloco a minha análise estática dentro dele, tá? Porque, ó, por exemplo, eu vou colocar o meu container aqui de veículos por tipo. Ele tem uma legenda, correto? Eu preciso que essa legenda seja mostrada no meu painel também, né? Só que como que eu vou mostrar essa legenda? Eu vou vir aqui, legenda de cores, só achar onde que ele colocou a minha legenda, tá? Ó, eu não sei onde está a minha legenda. Vocês repararam que eu perdi ela? Então, vamos procurar aqui a minha legenda. Dentro da minha hierarquia de itens, eu consigo achar aqui, ó. Provavelmente, ela está aqui dentro, ó. Repara que ela virou um container lado a lado, porque ele identificou que essa legenda ela seria estática. Então, ele criou uma hierarquia de itens lado a lado para posicionar a minha legenda, tá? Então, eu vou pegar essa legenda aqui, vou tornar ela flutuante. Repara que eu sei que ela está ali porque eu selecionei ela aqui na minha hierarquia de itens. Eu vou clicar na setinha dela e vou torná-la flutuante. A partir do momento que a gente fez isso, a gente já perde aqui, ó, essa hierarquia. Repara que ela é uma hierarquia vazia, a gente não tem nada dentro dela. Então, a gente pode remover esse container, certo? Já que a gente não tem nada. Então, a gente remove ele. Muito bom. Aí, agora, eu preciso que essa legenda fique dentro deste container aqui. O que que eu vou fazer? Vou posicionar ele aqui em cima. Vou tirar ele de flutuante. Opa, ele foi lá para trás novamente. Aí eu vou arrastar ele aqui para dentro. Calma aí. Deixa eu tirar ele do meu painel e colocar ele de novo, que fica mais fácil. Aí, ó. Eu peguei aqui a minha legenda e eu posicionei ela dentro desse container vertical. Beleza. Aí agora a gente tem as duas análises dentro do mesmo container. As duas análises estáticas, duas análises não, desculpa. A análise estática e a legenda da análise dentro do container. Então, eu venho aqui e tenho ela posicionada. Vou separar aqui com bordas para a gente ter essa separação dos itens. Então, repara que eu coloquei a borda no container, então ela vai abranger tanto a legenda quanto a análise. Aqui eu vou colocar a borda só na análise, porque eu só tenho uma análise. E eu tenho um painel flutuante aqui com as minhas duas análises, falando do mesmo assunto do painel anterior, porém dispostos de uma forma totalmente diferente aqui, tá? Uma forma mais fluida, digamos assim. Então, pessoal, com isso, eu vou encerrar aqui o nosso Desculpa, eu coloquei no mudo. Com isso, eu vou encerrar aqui o nosso conteúdo de containers, tá? Eu queria agradecer a participação de todos, queria falar para vocês aqui, fazer uma conclusão de que os containers, eles são muito úteis para a gente precisa utilizá-los quando a gente for fazer nosso painel, para a gente ter essa fluidez aí, para a gente ter efetivamente uma forma de organizar mais padronizada e mais fácil, onde a gente se ajude, né? Porque não adianta nada a gente construir uma coisa que depois a gente vai ter um trabalho para fazer uma manutenção, então isso é uma ajuda tanto para quem vai ler quanto para a gente que construiu, e que é uma coisa que a gente vai mexendo e vai aprendendo cada vez mais, tá, pessoal? Então fica aí o meu convite para vocês, para
mexerem, começarem a usar os containers, e eu vou abrir aqui agora para a gente tirar dúvidas aí, tá? Perfeito, Lucas. Obrigada pelo compartilhamento aí, pelo conteúdo. A gente tem uma pergunta aqui do Adriano. Ele disse que tem um projeto com vários dashboards e um desses dashboards ele tem um painel que são a junção de 4 outras planilhas e ele coloca para exibir tudo. Aí ele diz que as demais planilhas que estão no mesmo projeto, elas perdem a barra de rolagem horizontal. E a única opção que ele conseguiu resolver foi separar em 2 projetos, mas isso é muito ruim para o cliente, porque ele gostaria de ver tudo unificado, né? Claro, onde eu consigo ver a pergunta dele, só para ficar mais fácil para eu responder. Ele se mandou no privado. Ah, tá, beleza. Então, o que acontece? Pelo que eu entendi, então você tem 4 planilhas, né? Que elas ficam no mesmo dashboard e quando você coloca, elas perdem a barra de rolagem, né? E que vários projetos, tá? Beleza? São a junção de 4 outras planilhas e quando eu coloco para exibir tudo, as demais planilhas que estão no mesmo projeto perdem a barra de rolagem horizontal. O que acontece? Então, o que você pode fazer aí, tá? Lucas, Provavelmente. só uma informação adicional. Isso é quando ele publica no Tableau Online, tá? No Tá. desktop ele diz que está perfeito. Então, o que pode ser? Quando você verifica primeiro o tamanho do seu dashboard, se ele está em tamanho fixo ou tamanho automático, porque se ele tiver em tamanho automático, vai acontecer isso mesmo, ele vai se adequar, o dashboard ele vai se adequar ao tamanho da tela do Tableau Server e vai perder essa barra de rolagem. E verifica se você está publicando ele de uma forma que tem interação, porque às vezes você pode publicar o dash estático e ele não vai ter essa barra de rolagem mesmo, tá? Mas aí o que eu vou te pedir? Se você puder depois entrar em contato com a gente para mostrar para a gente de uma forma mais detalhada o que está acontecendo, porque eu acho que a gente olhando junto, né? Você mostrando como você fez, a gente consegue te ajudar melhor, tá? Então vou deixar aberto aí para a gente marcar depois um bate-papo de 10, 20 minutinhos, só para a gente entender o que aconteceu de uma forma mais ok, e aí eu consigo te ajudar, pode ser? Perfeito, Lu. Ele topou aqui e disse que depois ele entra em contato com a gente. Beleza. Só eu tô falando isso, tá? Porque assim, fica mais fácil a gente olhar junto e ver do que eu tentar entender aqui, assim, pela mensagem, tá? Acho que fica até mais fluida a comunicação. Tem mais outra dúvida aqui? Vamos ver. Não, essa foi a única. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer dúvida, mandem pra gente esclarecer. A gente tem esses 15 minutinhos ainda. Claro, aí se precisar, a gente explica de novo, volta o conteúdo, não tem problema, tá, pessoal? Não se acanhe. Bom, acho que é isso. O pessoal já está começando a sair aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, Lucas, obrigada por compartilhar o conteúdo com a gente. Agora surgiu uma dúvida aqui, Lucas. Tem alguma maneira de executar um Ctrl+C, Ctrl+V para evitar esse retrabalho? A gente consegue, em alguns momentos, o Tableau ele deixa você copiar a formatação de um container e aplicar em outro, mas isso não é sempre que ele permite isso, tem algumas condições, eles têm que estar no container estático, ele tem que ter uma formatação simples, mas se você quiser, por exemplo, copiar um painel, colar o painel e você só trocar os itens que tem dentro dele, você consegue. Você clica com o botão direito no painel, coloca em copiar e no mesmo
no mesmo workbook você coloca para colar. E aí você consegue só mudar os itens que tem lá. Mas agora, se você quiser copiar a formatação de um painel inteiro para um outro painel, você não consegue. Você vai ter que efetivamente refazer, tá? Legal, obrigada, Lucas. Obrigada a vocês pelas dúvidas também. Pessoal, mais uma vez, esse webinar vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar para vocês. Obrigada pela disponibilidade em estarem aqui com a gente. Tenham todos uma excelente terça-feira e uma boa semana para todo mundo. Obrigado, pessoal, Nós por enviaremos por acompanhar. e-mail, tá? Obrigado, pessoal, por estarem aqui com a gente. Muito bacana passar esse conteúdo para vocês e espero que vocês utilizem esse conhecimento aí no trabalho de vocês, tá bom? Obrigada, Lucas. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, Gabi. Bom dia.